Olá, aqui nós vamos a última parte, né, do livro, né, e agora nós vamos falar sobre o último grande vilão, né, da história, que vai ser o número 1, né, que o nome nunca é revelado, e ele fica meio o líder da revolução, ou a pátria da revolução, fica meio que por cima e a gente não sabe muito o que é ele, apesar dele ser o grande chefe por trás das engrenagens, o homem que conseguiu, depois da morte do velho líder, dominar o país. E obviamente é uma figura do Stalin, né? Então a gente pode pegar obviamente a linha do Stalin, né? Colocar ele como essa personalidade paranoica, dominadora, até mesmo de certa forma meio sádica para o número 1. E ele só aparece em pequenos flashbacks, né, sobre ele, através e principalmente através da figura do Gatsby. Porém, contudo, ele parece ter algum tipo de... ele resplandecer o que ele acredita, né, para a revolução. E ele primeiramente parece um homem totalmente egoísta, né, que quebra todo o velho partido para conseguir poder absoluto, para contar a história da revolução do jeito que ele quer, né, ser o último, né, dos revolucionários, mas parece transparecer o livro, né, transparece algo mais ideológico do que isso, e isso através do Gretchen, porque como eu disse, né, no último vídeo, ele é meio que um reflexo do número 1. Nessa parte aqui, já perto do final do livro, o Gretchen, ele faz um discurso, né, perante o Gorbachev, o porquê dele ser preso, né, porque ele participava da oposição, o número 1 antes dele assumir o poder, né, e como espalhar a Revolução Mundial ao invés da doutrina, né, stalinista do comunismo num só país. E ele mostra a visão ideológica do número 1, como aquilo não era só pura e simplesmente egoísmo, etc. Não, tinha uma estrutura ideológica por trás que é importantíssimo saber, que não é só um detalhe, não é só uma desculpa, e sim um modo como o cérebro do número 1 funciona e o que ele quer implantar na sociedade da revolução e como ele age, né, e todo, ou até mesmo através da internacional. O Gretchen fala o seguinte: quando a nossa revolução atingiu seu objetivo em 1/6 do mundo, o 1/6 do mundo é a União Soviética, obviamente, que tinha 1/6 de todo o território do mundo, ele continua, acreditávamos que o restante do mundo logo nos seguiria. Em vez disso, veio uma onda de reação que ameaçou nos varrer também. Havia duas correntes do partido. Uma consistia em aventureiros que queriam arriscar tudo para ajudar a revolução mundial lá fora. O senhor pertencia a ela, reconhecemos esse rumo como prejudicial e o erradicamos, ou seja, é a versão da Revolução Permanente do Trotsky, né? E ele continua: o líder do partido, continuou a voz de Gretchen, tinha a perspectiva mais ampla e as táticas mais duras. Ele havia percebido que tudo dependia de manter o bastião, de aguentar o período de reação mundial, de manter o fôlego por mais tempo. Havia percebido que poderia levar 10, talvez 20, talvez 50 anos antes que o mundo estivesse pronto para uma nova onda de revolução. Até lá resistiremos sozinhos. Até lá temos apenas um dever: não perecer. Então, uma coisa interessante aqui, ele tem ideologicamente a versão do Maquiavel, o Maquiavel agora revolucionarizado. Ou seja, antigamente, o que as potências, etc., faziam? Elas matavam os rebeldes, né, que dividiam o país, que queriam novas dinastias, etc., dividiu o Estado, né? Mas para eles isso era um Estado burguês de dominação, de que dominavam por os meios de produção. Agora a revolução poderia usar essas mesmas formas, agora transmutadas. É engraçado aí, não é à toa que o livro trata muito disso, né? Que os fins justificam os meios. Eles usam os meios cruéis dos antigos regimes, né? Mas supostamente para um fim maior, né? E isso aqui faz muito parte, não é só um detalhe. Então isso mostra muito da construção psicológica do número 1. Como essa estrutura de expurgos, de dominação, de hegemonia
de uma facção é algo ligado à praxis revolucionária também. Não perecer. O bastião tinha que se manter a qualquer custo, com qualquer sacrifício. O líder do partido reconheceu essa afirmação com clareza insuperável e levou até a última consequência. A política internacional deveria estar subordinada à política nacional da pátria da revolução. Qualquer um que não tivesse essa necessidade tinha que ser destruído. Grupos inteiros de nossos melhores funcionários na Europa tiveram que ser liquidados fisicamente. Não evitamos desmantelar nossas próprias organizações no exterior quando a necessidade de preservar o bastião assim o exigiu. Não tivemos vergonha de trabalhar em conjunto com a polícia de países reacionários para oprimir movimentos revolucionários em momentos inoportunos. Não tivemos medo de trair nossos amigos e de conspirar com nossos inimigos para preservar o bastião. Essa foi a tarefa que a história do mundo colocou diante de nós, os portadores da primeira revolução vitoriosa. Os míopes, Aí ele fala que as pessoas que não compartilhavam, né, dessa linha, né, de partido deviam ser eliminados. Por quê? Porque ameaçavam o bastião, né? Então, mesmo que ele instrumentalizasse a ideologia para servir um Estado, ironicamente, né? Porque no próprio marxismo, né? O Estado Nacional era apenas uma ilusão burguesa, porque só existia a burguesia nacional, enquanto o proletariado era internacional. E existe uma quebra prática disso, né? Da ideologia primordial, né? Aí mostra, já vem a praxis, é uma contradição dentro do próprio marxismo, né? Interessante, que ele tem a doutrina, né, dele, realmente, proletariado internacional, ajudar os pobres, etc. E tem a praxis, a ideia de que que a revolução não é principalmente material, que a evolução é acontecimento, que a mudança é acontecimento, que não tem a separação mundo, ou a parte do que o Gramsci falou, né, o intelectual orgânico, que liga esse mundo das ideias com o material, que ele não só olha o mundo, mas age também no mundo. Então, essas duas partes contraditórias, né? No número 1, essa parte sobrepõe a primeira, enquanto nos idealistas, né, atualmente pegam a ideia da revolução mais de ajudar, etc., são esses idealistas, né, que pegam a doutrina, né, e é um expurgo da própria ideologia contra ela mesma, né? Muito interessante isso. E por fim, ele coloca assim: a linha de liderança do partido era bem definida e coerente. Suas táticas eram guiadas pelo princípio de que os fins justificam os meios, todos os meios, sem exceção. No espírito desse princípio, o promotor pedirá a sua cabeça, cidadão Rubachov. Claro que esse raciocínio será diferente, mas no fundo, essa brincadeira de feira, como o senhor chamou, o senhor saberá tão bem quanto o promotor público o que está em jogo: a restauração da unidade do partido. Sua facção, cidadão Bachov, foi derrotada e destruída. Vocês seguiram uma política aventureira destinada a trazer ruína à terra. Seus motivos não nos interessam. O que nos interessa é a ideologia, a praxis contra a ideologia, com a doutrina, né? A doutrina mental abstrata, né? O que nos interessa é restaurar a unidade do partido, praxis, ameaçado por suas atividades revolucionárias. Vocês queriam dividir o partido, embora devessem saber que dividir o partido significa guerra civil, ou seja, que o Tsubaniano chamou, né, de a álgebra da revolução. Ou seja, se você não se coloca contra hegemonia, se você for da hegemonia do partido, né, a forma do partido se expressar, você já é oposição. E se você é oposição, você está contra o partido e precisa ser destruído, porque você está se opondo a eles tomarem todo o poder, instaurar toda a revolução em sua plenitude.
O Senhor reconhece a insatisfação do nosso campesinato e ainda não aprendeu a compreender o significado dos sacrifícios que lhe impusemos, na guerra da qual podemos estar apenas alguns meses de distância, a Segunda Guerra. Esse clima pode se tornar catastrófico. Hoje tudo depende do partido estar unido, mais do que nunca. Deve ser uma peça única, imbuída de disciplina cega, de confiança absoluta. O senhor e seus camaradas de facção, o cidadão Rumbachov, causaram uma ruptura no partido. Caso o seu arrependimento seja genuíno, então o senhor deve nos ajudar a consertar essa ruptura agora. Já lhe disse isso, que é o último serviço que o partido lhe pede. E incrivelmente vai ser isso que o Rumbachov vai fazer. O Rumbachov, mesmo através da sua jornada de descobrimento, de dor, de contradições, de exposição dos seus paradoxos, ele continua fiel ao partido. Ele aceita essa mentira para salvar o partido. A praxis ganha da ideia da doutrina, né, do benefício de todos, né? Então se abole a busca do benefício agora para um benefício futuro. E é interessante porque essa parte é muito, ao mesmo tempo que busca a praxis, é extremamente fideísta, a coisa que não vê o presente, as contradições do presente, né? E ele aceita isso e ele encara isso no discurso final dele, quando ele aceita essa mentira, e ele fala que há daqueles que são derrotados pela história. Ele e a facção dele foi derrotada pela história. Ele aceita a narrativa do partido, da praxis do partido. Então ele é, de certa forma, nesse sentido, um anti-herói, né? Não há jornada do herói para ele. Ele não funciona nisso. Ele acaba sendo uma pessoa derrotada pelos próprios demônios internos dele. Então é uma quebra isso que vai, tanto que isso vai influenciar muito, o número 1 vai influenciar o Grande Irmão, esse tipo de personagem que redenção, que tem busca redenção mas não consegue, também vai se refletir no George Orwell, né? E por último eu quero fazer um grande apanhado, né, dividir em dois, assim. Nós vamos colocar quatro tags, né, 4 níveis, né, de vilanice, né. Primeiro a gente vai ter o chamado, não gosto de falar, né, mas temos o anti-vilão, né, o mais baixo. Temos o vilão trágico, que é o vilão que é vilão, mas a gente sabe que tem um certo tipo de carisma, né, meio que entende ele como, não isso que justifica a maldade dele, né, mas nós entendemos de certa forma ele. Depois temos o vilão sem volta, né, irreversível, que é o cara que já passou o limite da volta, né, de se arrepender. E por último nós temos o puro mal, que é o cara que não tem forma, não tem padrão nenhum, já ultrapassou de todos os níveis, já é pura maldade já. O Rumbachov a gente pode colocar ele acho que no vilão trágico, se bem que também entre o vilão trágico e o vilão sem redenção, porque ele não consegue se arrepender, não consegue voltar atrás. Já o Ivanov, o Gretchen, o número 1, pra mim já são puro mal, porque eles apresentam a distorção absoluta dessas ideias, né, dessa mentalidade que distorce a própria concepção de bem. Então eles já são um nível transcendente de maldade. E por último, nós vamos fazer uma comparação, né? Penúltimo, vamos fazer uma comparação. E obviamente eu acho que a gente pode colocar, por exemplo, o Ivanov, que é uma pessoa meio separada disso, né? Com o Lenin, né? Uma figura meio que faz o seu trabalho, segue uma lógica. E obviamente o Getkin, o número 1, como o Stalin, obviamente, né? As pessoas meio que as pessoas muito práticas. Por último, o nível de que vai do sadista ou até o goal driver, né? Goal driver,
que é o cara objetivista, que faz a maldade por objetivo. E pra mim são todos eles objetivos totais. Tipo assim, escala de 1 a 4, de 1 pra cima, são número 1, totais, assim. Totais objetivistas, né? E não que isso se torne eles melhores, né? Como a gente viu, muito pelo contrário, parece que aquilo só piora eles, né? Então só isso, terminamos por aqui a jornada.